Eu vou fazer uma apresentação breve sobre o artigo dessa semana. E, e aí nós vamos poder, então, depois discutir, né, o conceito que está sendo apresentado dentro desse artigo, que é o de Data Cube, tá? Eu vou tentar trazer uma apresentação de uns 20, 25 minutos, só para que nós possamos ter uma ideia geral e um ponto de partida desse conceito, não se esgotando aqui, né? Obviamente, a discussão que a gente pode ter. Bem-vinda, Juliana. A gente está começando agora a parte da apresentação, tá? Então, começando, dentro daquela estrutura, eu tentei fazer o mais próximo possível dentro daquela estrutura que a Jéssica havia passado para a gente. Então, o artigo, né, o The Argument for a Data Cube for Large Scale Psychometric Data, ele é um artigo da Alina von Davier, do Park Wong, do Steve Polyak e do Michael Udelson, de 2019, e ele foi publicado na Technology Report, que é uma revista da Frontiers in Education, né, no formato de Technology Report dentro da revista da Frontiers in Education, tá bem? Ele não trata de um artigo empírico, então, dentro dos referenciais que a gente tinha combinado no semestre passado, não tem dados de país, né, não tem participantes, mas, de qualquer maneira, eu utilizei a estrutura para a gente poder trazer, então, os principais conceitos, os principais tópicos que foram trabalhados dentro do artigo. Eu tentei identificar um problema com base no que foi descrito, né? E o problema que eles tentam trabalhar é justamente a forma, a maneira, então, como os dados eles são registrados. E aqui é importante pensar que registro não significa só a forma como eles foram armazenados, mas desde a forma como se planejou a coleta desses dados, ou seja, que tipo de informações eu quero registrar daquela minha pesquisa, a forma como ele foi estocado, né, ou seja, armazenado, e como que eles são analisados. Então, quando a gente usa registro de dados, quando os autores trazem essa informação de registro de dados, eles estão querendo ter uma abordagem mais holística do que está acontecendo. Opa, peraí que eu fui aceitar o Gerson aqui e rabiscou ali o artigo. Então, bem-vindo, Gerson. Então, eles têm uma perspectiva mais... Opa, peraí que ele ainda não foi aceito. Agora entrou. Então, eles estão trabalhando dentro de uma perspectiva mais holística, né, numa perspectiva mais ampla do que é o registro efetivo do dado. Essa é a primeira lição que eu queria trazer, já na problematização. Quando a gente vai começar uma pesquisa, independente da natureza da pesquisa, durante a metodologia, quando a gente está pensando nos instrumentos que a gente vai colocar, no método, no desenho da pesquisa, é importante a gente planejar também quais os dados e como esses dados vão ser coletados. E planejar como eles vão ser armazenados. Ou seja, qual que é o perfil do banco de dados que eu vou construir dentro daquele dado. Tá? Então, como que vão estar organizadas essas informações? Por quê? Porque essas definições que nós fazemos iniciais na pesquisa, elas vão impactar lá na frente nas análises que eu vou ser capaz ou não de fazer, ou nas perguntas que eu vou ser ou não capaz de fazer. Tá? Então, de coisas básicas, como, por exemplo, qual o tipo das variáveis que eu quero coletar, né? Então, a gente tem aquelas classificações lá do Stevens, né, de que você tem as variáveis nominais, variáveis ordinais, enfim, intervalares de razão. E essas variáveis, o formato dessas variáveis, o tipo dessas variáveis, elas por si só já definem que tipo de análise eu posso fazer posteriormente, que tipo de grupos eu posso efetivamente criar para poder estratificar meus dados, por exemplo. Então, quando a gente está falando aqui, né, dentro desse problema, como os dados são registrados, eles abrangem não só o banco em si, o Excel, a minha tabela, mas todo o processo de pensar, né? Como que eu vou, quais os dados que eu vou produzir, então os demográficos, como que vai ser o questionário e tudo mais. As qualidades da variável coletada, né? As qualidades da variável coletada, todos os elementos e também chegando até nas análises. Que tipo de objetivos primários, secundários, hipóteses eu estruturei e quais dados vão ser usados e de que maneira esses dados vão ser usados para eu conseguir responder essas perguntas. Está claro esse aspecto conceitual? Então, na perspectiva dos autores, essa problematização que eles trazem, essa maneira de registro, ela limita, então,
o tipo de método analítico ou de coleta intensiva, que vai envolver, dentro da psicometria tradicional, alguns análises, por exemplo, baseadas em AI, machine learning, etc., que eu posso utilizar, então, para descobrir o quê? Novas informações dos dados, novos padrões, que são as forças que nós começamos a ver no semestre passado, que esses métodos possuem, né? Então, a gente quer utilizar esses métodos para quê? Para trabalhar grandes volumes de dados, para trabalhar a descoberta de padrões de associação não óbvios ou não lineares ou complexos que muitas vezes a gente não consegue modelar a priori porque a gente não tem nem teoria que subsidie esse tipo de modelagem da informação. Então esse é o problema que eles trabalham dentro do artigo. Dentro desse artigo, então, quais são alguns conceitos importantes que eu identifiquei que eu queria trazer para vocês? O primeiro deles é o conceito de metadados. Por metadados aqui, então, bem como lá do Instagram, ou dados que a gente usa para tirar uma foto. Eu tiro uma foto, o que eu observo é uma foto, né? Mas a câmera do celular ou a câmera digital, ela põe um monte de informação, por exemplo, localização, data, hora, posição geográfica, põe uma série de informações naquela foto. Essas fotos são os metadados. E na pesquisa, além do que a gente coleta, ou no caso da educacional, além do resultado da prova, a gente geralmente já coleta uma série de metadados daquelas pessoas que realizaram. Por exemplo, quando eu faço uma avaliação tipo Enem, além dos dados que são usados para o cálculo da nota, que seriam as respostas aos itens, eu tenho respostas sociodemográficas, eu tenho metadados sociodemográficos, eu tenho a cidade, né, eu tenho geográficos, eu tenho a hora que a prova começou, a hora que terminou, qual foi a entrega que a pessoa fez, certo? Todas essas informações são metadados. Então, eles usam esse conceito de metadados. Além disso, quando eu penso em Enem ainda, vou pegar o exemplo do Enem, eu tenho quatro formas alternadas, ou seja, 4 cadernos diferentes de prova. Então, cada uma daquelas pessoas tem metadados associados aos itens diferentes. Por mais que na teoria de resposta ao item eu trabalhe lá a equivalência do item A com o item B para eu poder montar o caderno com um nível de dificuldade igual, eu tenho labels diferentes, eu tenho conteúdos diferentes, eu tenho posição da prova, estruturas diferentes associadas àqueles itens. E os autores trazem isso também como aspectos de metadados, tá? Então, todas essas informações hoje não são gerenciadas, não são administradas, e são informações que estão habilitadas hoje a serem analisadas, em comparação a anos atrás, por meio dessas técnicas de análise de dados massivas. Beleza? Então, o metadado seria tipo as informações satélites às variáveis alfa. São informações adicionais presentes no contexto da avaliação. Tá? Elas não chegam a ser satélites, porque, por exemplo, a demografia é importante, muitas vezes a gente coleta e registra, mas nem sempre. Então, se eu faço, por exemplo, uma avaliação na escola, pensa a escola como um ente de política pública, né? Quando eu pego a história, o histórico escolar do aluno, eu tenho histórico de notas. Sim. Mas eu não tenho vários desses metadados que estavam presentes, né, e que não foram registrados. Então, parte do argumento que os autores trabalham é o potencial que essas informações têm e que elas precisam ser catalogadas, registradas, né, de uma maneira... Oi? E analisadas, porque a gente já sabe que tem inferência, associação. Enfim. Isso, até para potencialmente ser analisadas no futuro. Né? A gente vai ver alguns exemplos, mas exatamente para habilitar outros tipos de investigações que hoje nós não fazemos. Tá? Outro conceito que ele usa é o modelo de dados relacionais, né? Que é o modelo de dado relacional? Que é exatamente o modelo de dados que a gente usa hoje, né? Então, em que a gente associa, por exemplo, uma determinada pessoa às respostas que aquela pessoa deu, né? Então, esse é um modelo de dado relacional, tá? E o Data Cube, apesar de chamar Data Cube, né, deles usarem cubo de dados, na verdade, isso é só uma nomenclatura, né? A gente vai ver algumas figuras que indicam uma representação espacial desses dados. Só que eles não estão limitados a 3 dimensões. Então, na verdade, seria um banco de dados
né? Relacionais, né? Dados que estão associados a entes, ou entes que estão associados a dados, ou seja, dados que foram coletados e que pertencem, né, a um indivíduo, num tempo, etc. e tal, mas que eles podem se dar em diferentes estruturas. Então, quanto mais dimensões de dados eu coletar, maior vai ser o meu data cube. Tá? Então, a gente está ainda no nível conceitual, daqui a pouco nós vamos ver exemplos para ficar mais prático. Então, a gente tem três nomenclaturas ali, que para quem trabalha com análise de dados, elas já são mais interessantes, né, para ver como que o data cube pode ser um cubo de uma dimensão, ou seja, pode ser um volume de dados de uma dimensão, que é uma escalar. Então, se eu tenho, né, a idade dos alunos de uma sala de aula, eu só tenho idade, não tenho nome, não sei de quem é cada idade, eu tenho um escalar. Tá? Então, é uma linha de uma dimensão. Quando eu tenho, por exemplo, um vetor, então eu teria um dado, por exemplo, a idade com a pessoa. Então, eu associo pessoa com as idades. E aí eu teria um vetor. Um tensor já é um dado de 3 dimensões. E aí, para quem já trabalhou com machine learning, por exemplo, a gente trabalha com análise de tensores. Tá? E aí, Seria nome, idade e tempos diferentes. por exemplo, o país, Ah, tá. ou a cidade. Tá. Então, nome, estado e nota na prova. Quanto mais caracterizadores você coloca, vai aumentando as dimensões. Exatamente. Ah, tá. Só que no modelo de dados relacional, o que que acontece? No modelo de dados relacional clássico, tá? Já vou voltar para a pergunta, a gente tem essa estrutura de armazenamento dessas dimensões, né, de uma maneira tabular, que é exatamente o que está aqui, nesse quadro aqui, que eu acabei de riscar. Tá? Então, a gente tem uma estrutura de dados tabular. Essa estrutura tabular, ela é uma estrutura de 2 dimensões, em que eu associo n dimensões dentro de um plano. Tá? Enquanto numa estrutura de cubo, a gente vai ver, essas dimensões, elas vão tendo cada uma posição específica. Então, um vetor específico que vai aumentando a dimensão daquele dado. Então, aqui eu tenho o nome não como uma tábula dentro do banco de dados relacional, mas como uma dimensão que vai indicar uma posição de uma informação associada com outras dimensões. Então, essa já é uma diferença estrutural. Num dado tabular, eu ploto todos no mesmo nível do plano, certo? Então, tem uma representação 2D e esses bancos, cada linha aqui vai estar o quê? Vai estar representando um tipo de resposta, que a gente chama de tuple. Né? Até que já mexeu com Python, isso é um tuple. Então, tuple vai ser uma linha, uma lista de informações, né, sequencial. Enquanto aqui no Data Cube, né, nessa perspectiva de Data Cube, a gente tem dimensões com seus valores que quando eu traço, que vão dar uma posição no espaço. Então, quando eu traço N dimensões, N posições no espaço, eu chego num lugar, num cluster, que vai ter um valor. Tipo aqui. Direcional, né? É espacial mesmo. Então, esse valor 4, ele representa o quê? O NOAA, em 2015, na disciplina de ciência. Então, eu peguei 3 dimensões do NOAA, e o que está plotado, o cluster, o que está registrado, é 4. Seria a nota dele. Entendeu? É diferente de quando eu ponho, por exemplo, numa planilha, o NOAA, em 2005, nome, NOAA, ano 2015, disciplina, ciência, score 4. Então, já são formas de visualização distinta desse dado. Tá? E a gente vai ver o que isso gera de diferença. Mas antes, só para apresentar o objetivo, então, né, para não fugir da estrutura, a gente estava falando do conceito, estava até com dificuldade mesmo de colocar esse slide antes ou depois daquela figura. Mas, então, antes da gente fugir do conceito, o objetivo, então, dos autores do artigo é apresentar e discutir uma nova estrutura de dados, que é justamente o Data Cube, tá? Como nova estrutura, uma nova estrutura conceitual, tá? Para dados, principalmente se aplicada a dados psicométricos de larga escala, que permite usar modelos, usar de uma maneira melhor, mais profunda, né, mais bem informativa, modelos analíticos em psicometria computacional, tá? Então, voltando aqui,
A gente vai ver que quando a gente faz a mudança da estrutura, então, para aquela estrutura tabular, que eu pego uma tábula e coloco no plano todas as informações de maneira sequencial, e quando eu gerencio isso, começo a transformar numa estrutura que tem uma posição e que eu caracterizo aquela posição pelas suas dimensões, pelas suas características dimensionais, né, tornando cada um daqueles valores únicos, tá? Como que isso permite que eu faça novas transformações no dado e com isso eu consigo olhar para aquele conjunto e trazer novas respostas para os dados, tá? E aí, pessoal, mais importante que a gente saber o que é um slicing, um dicing e etc., que são os conceitos que a gente vai ver, o que eu gostaria que vocês observassem, entendessem, tivessem um insight de como muda a pergunta e o tipo de resposta que eu posso ter por meio dessa pergunta, só seccionando ou girando esse cubo de dados, em contraposição ao que a gente teria que fazer para poder descobrir a mesma resposta com um banco de dados relacionais, que às vezes nem seria capaz de fazer. Tá bem? Tá muito rápido, tá tudo bem, tá indo tranquilo? Beleza. Então, passando adiante, primeira operação que a gente pode fazer dentro de um Data Cube, seria o slicing. Então, slicing é tirar pedaço, né, de uma maneira bem bruta. E aí, pegando as representações, todas essas figuras estão no próprio artigo, tá? Então, a gente tem aquele mesmo Data Cube que a gente viu ali, com nome, ano e com a disciplina. Quando você faz o slice, né, aqui, em relação à dimensão do nome, nessa primeira figura aqui que está à esquerda, tá, de quem está olhando para a tela, quando você faz primeiro corte, você pega a Ana, então você já tem, para a Ana, as informações sobre o desempenho dela em ciência, ao longo de 3 anos, de matemática e de, qual que é isso aqui? Tecnologia. Tá pequenininho aqui. Oi? Como que eu coloquei? Ada, não Ana. Ada? Da Ada, desculpa, gente, eu tenho que trocar o óculos. Mas o desempenho da Ada, tá? Então, quando eu secciono aquele banco e tiro a característica, né, uma característica, o nome da pessoa, eu tenho as informações sobre qual é a trajetória escolar da Ana nessas disciplinas. Beleza? O intra-sujeito. Exatamente. Então, eu tenho uma informação que ela é intra-sujeito. Tá? Ela é somente daquele indivíduo. Eu poderia ter, fazendo um outro recorte, como, por exemplo, o recorte de matemática, que está aqui à direita embaixo, né? Ter a comparação de qual é o desempenho dos meus alunos ao longo dos anos nas disciplinas, que seria uma informação entre sujeitos, não mais intra-sujeitos. E, olhando na primeira figura aqui de cima, né, na figura direita em cima, eu teria o desempenho, então, naquele ano, então a gente recortou aqui 2015, tá? Naquele ano, bem parecido com a forma tabular que a gente tem dos alunos nas disciplinas. O outro é entre sujeitos Longitudinal, exatamente. E aqui a Amanda já teve os insights, que é o quê? Em eu tenho, então, desse lado aqui, eu tenho o intrassujeito, que é o que a gente fala na avaliação de ser ideográfico. Então, só fazendo um recorte no banco de dados. Enquanto aqui, eu tenho desse lado, as duas avaliações, elas são entre sujeitos, tá? Só que no de baixo a gente tem uma avaliação longitudinal, desempenho de matemática ao longo dos anos, enquanto aqui em cima a gente tem uma metodologia transversal, desempenho no ano de 2015 nas diferentes disciplinas. Viram olha como que uma simples organização de dados, ela facilita a gente implementar conceitualmente uma metodologia, indexar a metodologia ao perfil de dados que a gente tem. Ela abre meio que as portas para você analisar os dados de formas diferentes, que a tabular não dá. Exato. Ou que aumenta muito mais a complexidade de como você vai chegar no método para responder a pergunta, entendeu? Exatamente. Porque na tabular, o que aconteceria? A gente teria que quebrar, teria que botar na mesma linha
as diferentes, por exemplo, numa longitudinal, os diferentes anos. E aí você começa a ter complexidade. Como que está numa mesma dimensão de dados 3 anos distintos? Como eu consigo demonstrar essa diferença, né? Porque se eu girar aqui a figura 5, né, que é onde está o dado longitudinal, aqui na parte inferior, se eu girar, ela já fica com 2 dimensões, nomes e anos. E aí a gente consegue fazer as operações tradicionais de análise de dados longitudinais. Mas a representação no espaço dessa informação ficou muito mais simples. Alguém queria fazer uma pergunta? Não, achei extremamente didático, né? A visualização, você consegue entender, interpretar muito mais fácil quando está em cubo. Exato. Tem essa vantagem didática, né? Mas ela é uma vantagem conceitual também, porque já é um conceito real que é utilizado. Então, existem técnicas, né, de como salvar e tal. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque está mais no paper, é algo muito técnico, a gente poderia aprofundar além desse paper. Mas hoje, quando a gente quer trabalhar com esse tipo de dado, com dados, principalmente de grandes volumes, esse é um desafio que a gente tem, de indexar os metadados para que a gente possa, no futuro, ter esses bancos preparados para eu responder múltiplas perguntas distintas. Ao invés de cada vez, cada pergunta que você fizer, você tem que repreparar o banco. Exato. Em vez de cada pesquisa eu ter que fazer um banco novo. Até porque, se você pensa no nível da política pública, isso daí, esse ano, 2024, a própria Lina Von Daver, ela comentou no LinkedIn que as escolas, elas estão, em cima de uma reportagem do New York Times, as escolas nos Estados Unidos estão enfrentando limites do que eles podem ter de informação com métodos de machine learning, inteligência artificial. Por quê? Porque os bancos de dados não estão preparados. Então, porque você está alimentando a análise, vamos dizer assim, não está rendendo. Isso, possui uma informação limitada. Então, quando a gente pensa em produção de informação, se a gente não pensa na estrutura do banco desde sempre, eu perco o meu trabalho de coleta. Por quê? Eu fui lá e fiz uma coleta, produzi um monte de informação demográfica, um monte de informação bacana, né? Mas eu deixei catalogado de uma maneira que eu não conseguia catalogar algumas coisas, tipo conteúdos de itens, e deixei catalogado de uma maneira que depois eu ia ter que fazer um novo banco, como você colocou, Amanda, para poder ter uma informação que eu já coletei uma outra vez. Eu poderia simplesmente trabalhar no nível da análise dos dados, e não mais no nível da coleta, etc, etc. Então isso acaba sendo um desperdício de recurso, de tempo, de esforço, porque cada vez mais coletar dados, a gente consegue coletar muitos dados, mas nunca consegue fazer um big data com coletas próprias, né? Então a gente, ao invés de ter coletas múltiplas e pudesse sucessivamente ser utilizado isso para alimentar um grande banco que nós conseguíssemos torcer, né, e fazer as operações para poder ter novas informações de dados, a gente não consegue fazer isso. Isso a gente está falando só de slicing, tem mais 3 operações. Mas, então, Lucas tem uma pergunta. O Lucas tem uma pergunta? Não. Lucas? Será que tem? Não, acho que ele saiu. Amanda, pode fazer a pergunta, desculpa. Então, basicamente, o Data Cube seria um tratamento de dados. Uma forma de... Seria uma arquitetura. Arquitetura de dados. É isso. Como organizar o seu banco, por exemplo. E aí eu fiquei pensando que, por ele ser mais eficiente, e que nem a gente estava comentando, já um dado tabular, né? A gente teria que manipular várias vezes para poder responder perguntas, você acaba dando mais espaço para erros ou falhas. Legal, a gente já vai ver um pouquinho das limitações, mas seu pensamento tem lógica. No tabular, que eu digo, não é nem no Data Cube, porque Data Cube você vai fazer isso uma vez. Se você compreender a arquitetura e fizer seguindo a teoria de como um Data Cube deve ser montado. Depende, aí eu acho que assim, tá para além do escopo do artigo essas questões de como controlar erros, de fontes de erros. Mas eu acho que independe, porque você pode ter dados tabulares numa aplicação informatizada, que você não vai ter erro de tabulação, por exemplo. Sim, não, que eu digo mais de erro de quanto mais a gente manipula, tem que manipular aquele banco de dados, mas a gente pode... Mas a gente já vai ver que tem
partes do processo que não mudam, tipo, essa parte de validação do banco e tudo mais. Isso ainda passa por essa arquitetura, tá? Não, mas eu achei que faz sentido isso quando eu estou pensando um pouco isso. Que esse argumento de que você tem que planejar logo de início como você vai colocar as perguntas e linkar esses dados, está relacionado ao raw data dessas informações, elas estarem todas conectadas, né? De qualquer direção que você olhar o cubo, os dados eles têm uma lógica que está conectada. Você não conseguiria fazer a mesma qualidade com dados transversais e você tentar juntar assim, né? Mas isso faz parte de como são montados os data cubes. Eles colocam até isso no artigo, que uma das fontes seria você começar a organizar isso. Mas a gente já vai ver qual que é uma limitação que impede isso hoje, que é um dos problemas também que a gente tem da forma como os bancos foram trabalhados. Eu vou trazer. Vamos falar um pouquinho mais das operações, daí a gente já traz, mas é legal que vocês estão tendo já dúvidas bem relevantes em cima do tema, que é esse é o nível de discussão que eu quero que a gente tenha mesmo, que a gente comece a pensar não só do ponto de vista pragmático, do planejamento, mas também disso, como que eu posso melhorar, às vezes, não tendo um data cube, mas porque um data cube, eles falam que é mais adequado para dados large scale, escala ampla, né, big data. Mas como que a gente pode se preocupar desde a minha pesquisa ali com 9 pessoas até uma pesquisa com 100 mil pessoas para poder depois tornar esse dado um alimentador de um possível data cube de grande escala, tá? Voltando, então, só para a gente passar pelas operações, a gente teria, então, o dicing. O dicing seria, literalmente, você pegar um dado, uma parte, né? Você faz uma seção de uma parte do cubo, tá? Então, nesse caso aqui, eu peguei ainda, né, um cubo de 3 dimensões, ano, disciplina e pessoas, mas eu fiz uma redução desse cubo, tá? Então, mudei a dimensionalidade dele, diminuí, eu teria um outro grupamento de informações em relação ao grande dado, tá? O drilling é perfurar, né? O drill é perfurar. Mas eu preferi traduzir como escavação, tá? Eu acho que pega melhor do que o termo a tradução livre em inglês. O que tem aqui no lado esquerdo inferior? O que ele fala dessa questão da escavação que a gente teria, né? Aqui do lado, eles dão um exemplo, então, de que uma determinada disciplina matemática, né, ela pode ser desdobrada em 4 grandes áreas. Então, eu penso assim, uma prova de matemática, eu posso ter itens de numeração, quantidade, cálculo, eu posso ter habilidades, subcomponentes, obrigado, que estão relacionados àquela disciplina principal. E eu posso pegar um subcomponente, que ele pegou aqui, números e quantidades, e ainda especificar em outras subhabilidades, então subcomponentes, tá? Tipo inteligência, tipo vários construtos. E aí o que ele mostra aqui? Que mesmo um data cube, da forma como a gente viu, né, que tem informação, por exemplo, de matemática, eu poderia depois trazer um metadado, e aí que eu acho que é o mais interessante. Se eu tivesse metadado indexado em algum lugar, pode ser até um outro banco de dados, tipo uma matriz Q, que é uma matriz de habilidade em modelos cognitivos diagnósticos. Eu poderia trazer a informação das subhabilidades e montar um novo data cube. Por isso que seria escavação, assim, ou seria perfuração. Por quê? Eu estou entrando dentro do cubo e aí abre um novo cubo. É meio física isso, total física. Como é que chama? Inception. Inception. Mas isso é física, porque eu tenho um cubo e aí eu consigo desdobrar aquela informação em outra dimensão. É um n-dimensional. Isso que é um n-dimensional, porque é que a gente não consegue mentalizar ou representar isso graficamente. Mas eu pego uma dimensão que desdobra em mais dimensões e eu tenho uma nova informação dada. Eu tenho um novo cubo dentro do cubo. Cada cubinho aqui do exemplo, né? Então, por exemplo, o Noah, o desempenho 3 em matemática em 2015. Esse cubinho está indexado com banco. Isso daqui, ó. Isso daqui, essa trajetória aqui. Exato, que são as subhabilidades. Então, porque essa é uma outra dimensão que está contida ali, seria o 4-dimensional que a gente não consegue representar. A gente só consegue representar no data cube. Mas quando eu começo a imputar os metadados, eu tenho n dimensions, n cube,
Ou Então, data é o que N. você pode fazer. Você pode ir imputando dentro. Isso. Ah, entendi. Por isso que o metadado se torna importante. Então, eu tenho tantas dimensões ali, fica tão grande esse banco, mas contido em um pequeno lugar, né? Esse é um conceito de física bem contemporâneo, viu, gente? Não, é bem interessante isso. Spoiler, quem quiser ler sobre isso como é que chama lá aquela coisa da Netflix, Problema dos Três Corpos. No livro do Problema dos Três Corpos, isso explica, é um dos conceitos que ele usa lá, que não está na série, mas está melhor explicado no livro. Mas saindo do à parte, mas então é isso, você tem N dimensões. O que a gente fez aqui? A gente pegou uma dimensão que se desdobra em outras dimensões, como se fosse, sei lá, a Marvel e suas linhas temporais infinitas, e você mudou o que você está olhando daquela dimensão. Você girou ela, transformou ela de 1 para 3. Ferro, ou você está olhando pela perspectiva do passado? Isso. Então, em vez de você olhar uma dimensão, você desdobrou em 3 uma dimensão, porque ela contém 3 dimensões dentro dela mesma. Mas vamos lá. Então, mas isso é possível pensando em metadados, né? E por fim, né? Então a gente tem o pivoting, né? Então, o pivoting é justamente quando você adota uma perspectiva, né, diferente, você gira, o pivotar é girar, né? Como é que é mesmo em inglês? Rotacionar, né? Pivotar é rotacionar. Então você rotaciona o banco e aí a face dele, tabular, vai modificando o que você está enxergando. Então, nessa primeira operação aqui, a gente conseguiria, se eu fosse olhar de uma perspectiva tabular, né? Ou seja, uma visão da dimensão que está em face ao papel, eu teria um dado tabular de nome com nota, tá? Se eu rotaciono ela, né? Então eu peguei aqui, fiz um slice na Emily aqui no final e rotacionei, né, a Emily com os anos e com as ciências, eu tenho um tabular da Emily com essas duas informações, tá? Então é uma outra operação que a gente pode fazer em cima dos data cubes, tá bem? E aí, basicamente, são para perguntas que mudam foco. Então, minha pergunta tem como foco os anos, ou minha pergunta tem como foco os sujeitos? Exato. E que aplicam geralmente métodos tradicionais. Então, tradicionalmente é o que a gente faz. A gente monta diferentes, a gente rotaciona, que seria o Data Cube, e traz para o modelo de dados relacional. Por isso que é o pivoting. E a gente tem operações, para quem já mexeu com transformação de dados, em que a gente pivota para poder chegar, a gente faz o pivoting para poder chegar, enquanto operação de transformação de dados, para poder chegar no modelo relacional que a gente precisa para tabular uma determinada informação. Tá bem? Então, esse já é uma aproximação, como que a gente reduz o Data Cube para um modelo relacional tabular clássico. E aí, quais são as implicações, então, para a gente caminhar para o final, né? A primeira transformação que o primeiro processo que ele impacta, sempre que a gente pega um raw data, que era até uma pergunta uma conclusão que vocês estavam trazendo, quando a gente pega um dado bruto, o primeiro ponto que a gente faz é esse processo de ETL, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse processo, que é extração, transformação e carregamento do dado. Extract, transforming e load. Tá? O que significa esse ETL? É quando eu pego, por exemplo, e somo as respostas a cada item para eu chegar na pontuação total. Então, eu extraí esse dado, transformei e carreguei ele numa outra coluna. Tá? Então, o ETL é um processo que a gente faz, e tem modos mais complexos de fazer isso, tá? Mas ainda assim, tudo isso é ETL. O ETL é um processo que a gente precisa fazer para poder, pensando, principalmente na transformação, para poder chegar na fase de realizar as análises de dados. Só o que a gente precisa fazer no ETL? A gente precisa transformar o dado antes de carregar ele, porque operacionalmente a gente precisa montar um modelo relacional com os dados prontos para eles serem analisados com a análise que eu tenho de intenção. Quando eu penso em Data Cube, é diferente, eu faço um ELT. Então eu faço a extração dos dados, aí na extração eu já verifico se os dados estão corretamente tabulados, vejo
as regras, né, para aquele dado, assim, corrijo o que precisa corrigir, faço o load dele, ou seja, carrego ele naquela arquitetura e somente depois eu faço a transformação. Então, por isso que ela adia. Adia até quando? Até o momento em que eu preciso analisar os dados. Então, eu ganho eficiência com isso. Por quê? Porque eu já tenho a disponibilidade do dado antes de realizar a transformação. E a transformação seria slicing, dicing. Exato. E a transformação, ela envolveria aquelas operações que eu posso fazer no Data Cube. Enquanto no tabulário eu tenho aquela tabela pronta. Quando dá um problema, o que eu preciso fazer? Você fez muito isso no seu mestrado. Vou ver lá no meu questionário de novo, porque eu não tenho um registro desse raw data bem estabelecido. Então, eu tenho que olhar lá no meu dado inicial, aí eu tenho que refazer todo o processo de ETL, se eu tiver um erro, para eu poder chegar de novo, ter o dado pronto para análise. Quando eu tenho Data Cube, essa transformação de você avaliar as dimensões faz com que o dado já esteja disponível ali, e que se eu tiver problemas, eu só mudo o transforming. Então, eu ganho eficiência, tanto computacional quanto pessoal, tá? Só que para eu poder ter esses dados que a gente colocou também, tem um conceito importante que é a interoperabilidade dos dados. O que é isso? Por que eu não posso juntar a pesquisa da Maria Cecília, da Isadora, da Juliana, do Gerson, da Amanda e do Vinícius, que foi feito anteriormente? Porque cada um usou um padrão de, mesmo que não saiba, cada um usou um padrão de codificação dos dados, de caracterização da variável. E esses padrões, geralmente, são pessoais, são válidos para aquela pesquisa. E não são intercambiáveis, interoperáveis. Esse é um problema que não é da pesquisa aqui da universidade, somente. Esse é um problema do sistema de saúde, por exemplo. Então, dado que a DASA e o Fleury fizeram lá nos seus exames, a gente não consegue saber, tipo, o meu histórico de exame de sangue, se eu fiz um na DASA e outro no Fleury, por quê? Porque eles não conseguem conversar os bancos, entendeu? Então, eu tenho, porque se pensa no banco, ainda que pense em Data Cube, se pensa no banco para aquela configuração pessoal, e não mais para um dado interoperável. Então, existe toda uma área de interoperabilidade, de padrões, de construção de padrões e etc. Mas se a gente quiser adotar, eu tenho visto um padrão que eu queria trazer para o grupo, para a gente adotar um padrão que depois permita a gente fazer o quê? Pegar todas as pesquisas que a gente está fazendo ao longo dos anos e depois conseguir, por exemplo, relacionar isso com dados existentes no DataSUS. Então, lá na frente, daqui a 5 anos, eu quero ver o histórico de doença do paciente, e aí eu falo, poxa, em vez de eu ter que fazer uma pesquisa documental, ter que contar com, fazer um monte de coisa, eu posso lá no DataSUS ver o que é público e ver se existe aquele registro, sendo que eu não tinha pensado, às vezes, no início, em trabalhar com isso. Ou ver, por exemplo, qual foi a vacinação que ele fez. A vacina, igual tinha o problema da vacina causa autismo. Então, eu poderia, se eu tivesse um dado interoperável, olhar histórico de quem vacinou e não junto com os testes que eu teria feito na minha pesquisa. E começar já mais rapidamente a encontrar que não faz mal. Não é causador do autismo. Entende como podem surgir perguntas que às vezes eu vou me valer de dados históricos e eu precisaria desses dados interoperáveis, tá? Pensando já em resultados e implicações, algumas das aplicações que eles trouxeram tinha a ver com, por exemplo, a equiparação de testes e instrumentos. Isso tem a ver com uma banca que eu participei esse ano, Eles falam muito de utilizar, por exemplo, para classificação de metadados, para organização desses metadados, técnicas de processamento de linguagem natural, NLP, Natural Language Processing. Ou até mesmo, em 2019 não tinha GenAI, mas a gente pode pensar em GenAI, Deep Learning, todas essas técnicas. E aí eu fui numa banca agora tem um mês, em que eles utilizaram GenAI para poder tentar classificar conceitualmente itens de avaliação de, acho que era personalidade, eu não lembro agora qual que era o construto, de diferentes instrumentos para ver se esses instrumentos estavam avaliando os mesmos conceitos, que é um metadado do item. Então, todo item, ele está ligado a um construto. Um construto é um conceito. Então, será que todos os itens de diferentes testes de um mesmo construto, que falam que são de um mesmo construto, estão avaliando os mesmos construtos? Então, isso é um tipo de aplicação que você pode fazer usando NLP e ML para poder entender, então,
as propriedades que estão ligadas aos conceitos, aos itens, aos recursos. Então, você pode olhar, será que itens equivalentes têm instruções equivalentes? A teoria de resposta ao item não te dá essa informação, né? Então, a gente iria para algo que é mais molecular ainda do que o item. A gente iria para as propriedades do item. O que numa transição, né, se fosse pensar numa analogia da física, seria sair do átomo para o elétron, ou do elétron, né, para os quarks. Olha, essa análise, ela é diferente, por exemplo, quando mais os caras eles fizeram um modelo lexical, né, para criar um modelo teórico. É diferente, tem uma análise que ela é mais semântica do conteúdo dentro do item. E sabe quem trouxe até eu esqueci de falar historicamente, sabe quem trouxe Data Cube para psicologia, para psicometria? Foi o Cato. Em 57 ele já arquitetava já essa estrutura. Eles no paper não falam isso, tá? É até um erro que eles atribuem a um outro tipo de dados, Rubik Data. Na verdade, quem trouxe historicamente foi o Cato, em 77. Cato do CHC? É. Olha. Ele era muito bom. Então, já na psicometria, tipo, o Raymond Cattell, que é um cara muito foda, ele já trazia essa discussão. Inclusive, tem algumas técnicas, por exemplo, já voltadas para esse perfil de dados, tipo, que estão ligadas à análise fatorial e outras técnicas tradicionais, mas que não eram usadas porque não se arquitetava, não tinha computação suficiente para isso, ou maturidade computacional. Mas ele já arquitetava esse tipo de transformação, tanto que alguns chamam de Cattell blocks. Cattell Box. Cattell Data Box. É um outro nome que tem histórico. Tá? Então, em modelos diagnósticos, seja Cognitive Diagnostic Models, que é o que eu falei, esses modelos, geralmente você tem uma matriz de propriedades dos itens. Pode ser construto, pode ser qualquer dessas características que a gente já falou, que ela está associada, é uma técnica que já existe associada a, por exemplo, a dificuldade dos itens, ou o que as pessoas aprendem, né? Então, você poderia pegar essas matrizes Q e, a partir dessa indexação, ver se uma pessoa que foi avaliada com diferentes testes que medem a mesma habilidade, como, por exemplo, matemática, verificar como que foi o desempenho dela, né, naquela habilidade, para ter uma estimativa mais precisa da habilidade ou mais específica de como é, por exemplo, a habilidade dela em matemática. Então, você poderia pegar todas as provas de matemática, se houvesse uma matriz Q, né, de diagnóstico cognitivo, ali no ensino fundamental, pegar todos os 4 anos, 3 anos do ensino, vamos pegar o primeiro ciclo, né, de 3 anos do ensino fundamental, e ver se a criança se alfabetizou usando a informação de todas as provas e não uma informação de uma avaliação específica, né? Então, esse seria um uso. E o Learning Analytics and Navigations, eu nem traduzi esse termo, porque eu achei que não tem um termo, eu não achei pelo menos um termo que é usado aqui. Mas seria justamente avaliar ou construir a trajetória acadêmica personalizada, com dados históricos, né, e dados intrapessoais. Então, imagina, você pode pegar a situação de renda, a situação emocional, testes psicológicos, testes psicopedagógicos, notas, e vai misturando todas essas informações, e aí você faz um plano de aprendizagem customizado para a pessoa, né, para o aluno, a partir do que ele aprendeu, a partir de toda a trajetória acadêmica escolar que ele teve. Então, a gente teria, e que poderia ser atualizado a partir do momento em que a gente tivesse novas informações. Esse é o tipo de resultado, de implicação possível com o uso desse tipo de dado. E algumas das limitações, né, que aí vem aquilo que eu falei, os dados de teste, eles pressupõem, então, que para montar um banco de dados desse, os dados de testes ou avaliações têm que ser válidos do ponto de vista psicométrico. Então, tem que garantir que os dados são válidos, são fidedignos, etc, 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 né? E, ao mesmo tempo, reais, né? Tem que checar se os dados foram bem tabulados. Boas práticas de privacidade de dados. Então, tem que seguir LGPD, GDPR, tudo aquilo, né? Então, você tem que pedir termo, autorização, explicar que vai montar um banco histórico, etc. Precisam ser seguidos. Tem que ter tudo isso, autorizações, termos e etc. Tá? Então, é isso. Acho que eu queria passar desse conceito para vocês, né, de Data Cube, porque dentro da temática de psicometria computacional, para a gente conseguir avançar no campo, a gente vai ter que repensar as práticas fundamentais e começar a arquitetar os projetos de modo que, mesmo que a gente não utilize todos os conceitos e tecnologias, mas que eles se tornem, no futuro, passíveis de, por exemplo, integrar um banco,
né, ele usou Data Lake aqui, que eu não quis trazer, mas o Data Lake é justamente isso, esse pool de dados que eles vão passar ainda num processo de extração, de loading, de transformação, mas que eles possam ir compondo uma massa de dados e fiquem perdidos depois, tá? Tá bom, Juliana, depois, obrigado por ter participado aí, depois a gente conversa mais. Mas é isso, alguém tem uma dúvida, complemento? Fiquei pensando no caso do meu projeto. É que eu estava pensando no caso do meu projeto, que a gente tem múltiplos objetivos, e objetivos tanto intra-sujeito quanto entre sujeitos. Então, assim, tudo bem, não vai ser Big Data, mas eu tenho perguntas que me puxa para, putz, talvez um Data Cube seja interessante, porque eu vou tentar analisar tanto intra quanto entre. Então, talvez seja mais fácil de manipular do que um dado tabular, entendeu? Ou seja, possível, né? Eu acho que é mais possibilidade. Uhum. Porque algumas coisas que eu não coloquei aqui, assim, são muito da computação, pelo que está aqui no paper, eu também não tenho conhecimento aprofundado. Por exemplo, ele faz uma análise de dados tabulares, ela tem vantagem de ser feita em memória RAM, enquanto o Data Cube, ele coloca que é feito no disco, que é mais lento, é mais caro, né, computacionalmente. Então, tem uma alternativa que eles trazem que está tentando levar isso para a memória. Então, tem algumas questões muito computacionais que eu acho que não vem muito ao nosso interesse nesse momento, né? A gente não está preocupado com isso. Mas eu acho que é isso. Será que é possível, ou será que eu preciso, com o modo tradicional, fazer as análises que eu preciso? Ou o que eu posso fazer para aproveitar melhor minha coleta de dados e deixar registrado? Ou se não for possível, como que eu implemento, mesmo que em pequena escala, processos de montagem ou conceitos de montagem do banco que vão me permitir chegar às conclusões que eu quero, testar as hipóteses que eu quero. Acho que essas são algumas das perguntas. Eu acho que ele resume bem quando ele fala da questão de que o cubo, ele é quase um cubo mágico pelas múltiplas possibilidades que ele tem e a necessidade de uma governança mesmo, de um direcionamento, como orquestrar todos esses dados, como criar uma linguagem, não sei se é assim que a gente pode falar, mas que seja capaz de usar de várias maneiras o mesmo banco, que ele esteja organizado, governado para isso, né? Acho que é um ponto chave aí. Eu gosto dessa. Isso é importante. Talvez faltou essa palavra na apresentação. É exatamente isso. Que aí as boas práticas envolvem, inclusive, governança também, todo esse elemento que vai gerando. Eu acho que até do ponto de vista, se a gente for pensar assim, extrapolar, né, é onde entram também, né, questões de desenvolvimento sustentável. Você está coletando dado, o que você faz com o dado, como você gerencia, quanto custa, em termos de sustentabilidade, ter essa informação do dado. Sustentabilidade, financeiro. Accountability. Até a questão, principalmente agora, que está mais atrás da questão de LGPD, você está coletando o que você precisa mesmo? Exato. E essas... Você está tipo, vou fazer um termo aí, que fala, vou coletar um tanto. Sabe? É verdade, acho que são coisas que é uma discussão muito relevante para a ciência hoje. Considerando o Brasil como território que tem, que a gente já tem problema de fazer pesquisa, a gente tem que ser econômico. Exato, não, e a economia vem disso. Às vezes o custo é alto, mas assim, você conseguir depois tornar esse dado que foi coletado com dinheiro público disponível para outras perguntas, ele já é um aumento do accountability, da responsabilização, né? Então você torna ele mais valioso ainda e o custo de investimento de ciência torna menos, porque quantas vezes eu preciso ficar, né? Quantas pesquisas eu não deixo de fazer porque eu estou tendo que coletar o mesmo dado que eu já coletei? E não estou tirando o mérito de quem conseguiu o financiamento nem nada, mas se a gente for pensar enquanto sustentabilidade da pesquisa, além de ser ruim ter que coletar tudo de novo, né? É um baita esforço, também é ruim porque deixa de ter outros conhecimentos sendo produzidos, porque eu não tive uma boa governança. Acho que um exemplo de sucesso dessa ideia, né, é como os caras estão gerenciando o sistema de saúde da Inglaterra, né? Eles investiram muito dinheiro, acho que até o National Institute of Health
tem uma letra aí. É um monte de letra. Que eles investiram muito dinheiro, né, em tentar unificar as informações de saúde dos caras, e às vezes você vê uns artigos relacionados a eles lá que extrapola muito, seria razoável, assim, eles conseguem fazer análises, né, tanto a nível temporal quanto a construtos de saúde que estão relacionados, só pelo fato de que está tudo junto no mesmo Tudo banco de unificado. dados. É. Eu lembro um artigo que foi da época do Covid, em 2021, que os caras eles fizeram uma análise de prejuízos cognitivos no pessoal que teve Covid em diferentes níveis de prejuízo, né? Desde a pessoa que teve UTI até a pessoa que só ficou em casa com, sei lá, suporte respiratório, coisa do tipo, né? E eles usaram um sisteminha computadorizado de alguns testes neuropsicológicos clássicos, né? Tipo Torre de Londres, e, legal, né? Aí a primeira coisa que era curiosa é que o N dos caras era, tipo, 24 mil pessoas, tipo, acho que uns 30 mil, uma coisa assim, um número absurdo, né? E eles fizeram análise, tipo, eles conseguiram fazer um negócio longitudinal, né? De 6 meses, ver se os caras depois da outra tinham melhora, né? E aí relacionado se tinha mais ocorrência de transtorno mental depois, se a pessoa ela já tinha registro de ter problema de saúde mental, ela tinha tido remissão e depois voltou a ter por causa do negócio. Então, faz uma linha assim, conectando coisas que não dá para você pegar transversalmente para levantando essas coisas. Eu acho que tudo vem atrás, né, tá sob o escopo da questão da governança do ponto de vista de planejamento. A gente não tem uma cultura muito grande de planejamento de pesquisa, igual você falar, planejar quais dados que eu vou coletar daquilo ali. É meio que tipo assim, não interessa, eu vou coletar o Torre de Londres, mas o que vai sair? Eu vejo lá na hora, quando eu corrigir, sabe? Então, acho que falta muito essa questão do planejamento para, então, a gente conseguir engajar em técnicas que tenham mais accountability, maior, como que chama? Noção de disposição de recursos e etc. De registro, né? Você pensa em sistemas digitais, né? O que eu vou registrar dali desses metadados ou de informações complementares que o computador está coletando passivamente? Então, o meu esforço é zero. Né? Você tende a zero, pelo menos. O que eu vou coletar? Né? Ou como eu vou coletar? Por exemplo, na Torre de Londres. Vou coletar o passo a passo, vou coletar só o resultado final. Tem vários bancos que às vezes eu pego de digital, que é isso, final. E o resto? Como foi o processo que a pessoa fez? Qual foi? O que mais que foi? Que dia que foi? Que hora? Não, peguei o dia, mas não peguei a hora. Registrei só o tempo que a pessoa levou, total, não registrei o tempo na tarefa, na atividade. Então, tudo isso são pequenos detalhes. Às vezes você pode, no momento, não saber o que fazer com ele. Mas que hoje a gente já tem uma perspectiva, uma noção de que ele vai ser relevante. Então, talvez seja importante eu já coletar essa informação, já planejar no meu sistema, principalmente no meu sistema digital, né, a coleta dessas informações para posteriormente eu ter como trabalhar isso sem precisar fazer uma nova coleta. Imagina, agora eu quero coletar o tempo que a pessoa ficou em cada tarefa. Pô, olha quanto dados você jogou fora. Às vezes tiveram 600 pessoas que responderam ali. Não, que tudo bem, você não precisa ser perfeito, mas se você tiver como depois mudar isso, opa, agora eu preciso incluir isso, vai ser um aprendizado. Mas levar esse aprendizado, documentar, né? É para isso que a gente tem também, por exemplo, a SF, Ciência Aberta, é para isso também. Como que eu documentei? Por que eu documentei? Às vezes eu não estou usando agora, mas hoje eu aprendi uma técnica ou consegui me desenvolver num método que eu consigo agora utilizar esse dado e aí eu não preciso ficar coletando. E já ganha, né? Já ganha tempo, né? Já tem TCLE, já tem PDET, já tem tudo assinado. No mínimo, você já ganhou um ano aí de vida para investigar isso. Certeza. Queria dar um feedback. Mais alguma dúvida? Eu só queria dar um feedback. Pois não? Ficou maravilhoso o microfone. Nossa, uma diferença absurda. Tanto que quando os dois falam, é difícil entender o que eles estão falando, de tão claro que está o seu microfone. Muito obrigada pelo investimento aí. Vamos ver se agora, né? É isso. De podcast. Aí vai melhorar mais ainda. É verdade. Nesse caso é melhor
saída, né? Para o ambiente inteiro. É. É.